Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais essa live. Agora são 6h33. Eu atrasei hoje um pouco, era para ser 6h30, mas estou começando às 6h33. Vamos lá, tudo bom com você? Como está a sua vida? Como tem sido os seus dias? Espero que tenham sido ótimos dias. Espero que você tenha sido uma pessoa que tenha avançado na sua vida. E hoje nós estamos aqui para mais uma live. E esse conteúdo aqui, eu já quero adiantar para quem vai estar assistindo depois a gravada essa live. Nós vamos estar falando hoje sobre vitimismo e protagonismo, ou protagonismo e vitimismo. Então, para você que hoje já está chegando na live, um bom dia para você. E hoje nós vamos tratar desse assunto aqui, que é maravilhoso e que abre muito a mente das pessoas, tá bom? Abre muito a mente. Quando eu costumo falar sobre isso, quem costuma assistir meus vídeos em relação a esse assunto, que é ser protagonista ou ser vitimista, algumas coisas acontecem, né? Você consegue virar uma chavinha na sua mente, porque quando você fala sobre ser protagonista, sobre ser vitimista, cada um tem uma visão, né? E às vezes a pessoa pensa que tá indo tudo uma mil maravilhas, que na verdade ela não é vitimista. Geralmente pensa, não, eu sou uma pessoa protagonista, eu sou o protagonista da minha história, sou eu que sou aquela pessoa que direciona tudo na minha vida. E quando você vai ver, você tem algumas atitudes vitimistas. Eu mesmo, por exemplo, eu já fui uma pessoa que achava que eu era o protagonista da minha história. E eu já vou explicar o que é ser protagonista. E eu descobri, a partir do momento que eu comecei a estudar, que na verdade eu não era o protagonista, mas eu estava fazendo um papel de vítima na minha história. Então isso é muito importante você começar a analisar na sua própria vida, tá bom? Bom dia para quem está chegando aí, a Lilian, o Alan, a Érica, Barbershop, que eu acredito que deva ser alguém do Alan. O Alan é meu aluno lá na jornada. Tem a Érica, Cristina, a Lilian, estão chegando aí, bom dia para vocês. Então, vamos lá, o que é ser protagonista? Quando eu falo com você protagonista, o que vem na sua mente? Aquele ator principal de uma peça teatral, de um filme, de um seriado, enfim. Protagonista é a pessoa central da história, é a pessoa que faz com que tudo gire em volta dela, ou seja, ela tem o domínio de tudo aquilo que acontece na história. É ela que domina as falas, as principais falas são dela, as principais ações são dela, o que acontece está remetendo a ela, ou seja, o protagonista de uma história é aquela pessoa que faz o papel central, o papel principal dessa história. Então, quando você fala para uma pessoa ser protagonista da sua própria vida, você está dizendo o seguinte: seja você a pessoa principal da sua história, seja você aquela pessoa que toma as principais decisões da sua vida e não somente sofre essas ações ou sofre o resultado das ações que acontecem em volta. Quando você é o protagonista, você é a figura central. Então, quando eu falo para você, seja protagonista da sua história, eu estou dizendo o seguinte: olha, você tem que ser a pessoa que faz o papel principal na sua história, ou seja, a pessoa que toma as principais ações, a pessoa que tem as principais ações, e não a pessoa que sofre as ações. Quando eu falo vitimista para você, o que vem na sua cabeça? Vitimista é aquela pessoa que é a vítima. Não, negativo, nem sempre ela é a vítima. Vitimista é a pessoa que se sente vítima de tudo. Sabe aquela pessoa que olha e fala assim que tudo está contra ela? Tudo na vida dela é difícil, tudo como se ela fosse o alecrim dourado, como se ela fosse o centro das atenções do mundo. Ou seja, tudo que acontece de ruim converge para a vida dela. E então ela sofre as ações e não pratica as ações. O praticar das ações dela nada mais é do que dizer: tudo é contra mim. Ninguém me ama, ninguém me quer, tadinho de mim, eu sempre sofri mesmo, eu nunca tive ninguém por mim, é por isso que nada na minha vida dá certo. Bom, isso é o papel do vitimista, ele sempre vai se sentir dessa forma. Então, em nossa vida, nós temos esses dois papéis.
Ou você é uma pessoa que é protagonista, ou você é uma pessoa que é vitimista. Ou seja, você vai mais sofrer as ações na sua vida do que vai tomar alguma decisão. Então, antes de continuar, eu quero pedir para quem já está aqui na live aqui, para apertar o aviãozinho aí. Eu vou te dar um minutinho para você apertar esse aviãozinho aí do lado aí e compartilhar a live com alguém que seja seu seguidor, que esteja online. É só você clicar nesse aviãozinho, que nem eu vou fazer aqui agora. Estou clicando, clica no aviãozinho, caça alguém aí que esteja com pontinho verde, significa que está online, e compartilhe essa live com alguém, porque eu tenho certeza que assim como você será hoje abençoado pelo que nós vamos falar aqui, outra pessoa também pode ser. Então compartilhe essa live aí com mais alguém. Então vamos lá. Ser protagonista ou ser vitimista, isso é uma escolha sua, isso é uma escolha para você, é você que vai fazer essa escolha. Embora muitas vezes somos criados em ambientes que vão nos levar para um lado ou para o outro. Ou você é criado em um ambiente que faz com que você seja o protagonista da sua história, ou então você é levado para um ambiente que faz com que você seja a vítima da sua história, ou seja, uma pessoa vitimista. Embora a maioria dos lares criam as pessoas para se sentirem vítimas. Sim, por que, Jorge, que a maioria dos lares, pais, mães, criam seus filhos de forma que eles se tornam vítimas? A forma da criação, às vezes o excesso de proteção, a forma como vai querer atrair, criar essa criança, leva com que ela seja vítima. Ou seja, não dá a ela o poder da ação, não dá a ela o poder de tomar a atitude. E por falar em poder da ação, já quero indicar para vocês o livro do Paulo Vieira, O Poder da Ação, que é muito bom para quem ainda não leu. Procura aí na internet, está num preço ótimo, vale muito a pena você ter, tá bom? O Poder da Ação. Então, o que acontece? Criamos, às vezes, nossos filhos para que não tenham atitudes protagonistas nas suas próprias vidas. Eu não sei se você viu, é porque por aqui agora, por nossa live aqui no Instagram, não tem como você fazer agora. Eu fazer para te mostrar. Mas se você procurar, não sei se você viu, eu não sei se é um casal que provavelmente é oriental, o nome, nesse vídeo. Tá o pai, a mãe de um lado, o pai tá aqui, a mãe tá aqui, e tem uma criança sentada numa cadeira do meio. Não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo. Quem viu é só falar aí, sim, eu vi, tá? Então a criança cai da cadeira e começa a chorar. A mãe, que é uma atitude protetora que toda mãe tem, o pai também tem, mas isso se desenvolve muito mais, dá para se perceber em mães, ela já pega a criança para colocá-la em cima da cadeira. O pai tira a mão da mãe e fala bem assim, não, espera, deixa, porque a criança está chorando, a mãe quer socorrer a criança e colocá-la de volta no lugar onde é que ela estava. Ali tem um ensinamento. Ali tem um ensinamento. O pai tira a mão da mãe, pede para ela esperar e deixa a criança. A criança para de chorar e sobe de novo na cadeira. Alguém viu já esse vídeo? Tem alguns reels aí, tem, eu acho que em outras plataformas também, mostrando esse vídeo. Ali o pai está ensinando a criança a não ser vitimista. Ele está ensinando a criança a tomar a atitude de sofrer o impacto e mesmo assim agir para que volte ao estado em que estava antes. Tem a ver também com resiliência isso. Então, o que acontece? O pai ali está ensinando a criança a ser protagonista. A mãe já está ensinando a criança a ser sempre acolhida por aquilo que aconteceu com ela, porque não é problema dela, não é erro dela, enfim, tadinha, então põe ela de volta na cadeira. Bom, o pai está dando uma lição de vida para a criança ali. Talvez aquele bebê ali tinha uns 2 anos no máximo ainda desse vídeo. Então, ter uma atitude protagonista é você também saber sofrer os impactos da vida e saber o que é a sua responsabilidade e o que você pode fazer para que isso não te destrua, mas que possa te tornar até mesmo mais forte. E aí nós entramos em um assunto que eu pretendo tratar em outra live aqui, que é o antifrágil, tá? Então vamos lá, eu quero trazer algumas comparações para vocês aqui entre ser vitimista e ser protagonista. E Marcelão, seja bem-vindo, meu irmão. Tá aí meu amigo Marcelo Coach, tá aí presente também. Esse cara é muito top. Bom dia, irmão.
Então vamos lá. Diz o Alan aqui que já leu uma. Você já leu, Alan? É isso? Só li uma parte, mas é bom. Você já leu uma parte do O Poder da Ação, né? Do Paulo Vieira. Vale muito a pena ler esse livro, tá bom? Eu recomendo para vocês. Tem em algumas lojas, acredito na Amazon tem para vender. E tem ele também em forma digital, para quem gosta de ler de forma digital. Eu gosto de ler em forma digital. Eu tenho um Kindle, então eu gosto de colocar ali, que ali eu posso carregar para qualquer lugar. E outra coisa que tem me ajudado muito nesses últimos tempos, que tem feito eu devorar livros, são audiobooks, né? Geralmente eu olho algum lá no Spotify tem, no YouTube também tem. Às vezes você consegue comprar para baixar também. Enfim, procura audiobook também, que audiobook é top. Eu ponho no ouvido, vou para academia, vou caminhar. Às vezes eu estou dirigindo, eu ponho no som do carro também. Vale muito a pena, tá bom? Vamos lá. O que é ser protagonista? Um ponto que eu separei aqui de antagonismo, né? De diferença entre ser protagonista e você ser vitimista. O protagonista, ele sabe o que quer para a sua vida. Por isso, luta por seus objetivos. Olha só, o protagonista, ele sabe para onde vai, ele sabe como ele vai conduzir a própria vida. Já o vitimista não sabe o que quer para a sua vida. Por isso, culpa a vida por ser muito difícil. Já viu aquela pessoa que vira para você e fala bem assim: para mim, na vida, nada nunca deu certo. Nada dá certo para mim. Tudo parece convergir para o meu mal. É direcionado para o meu mal. Bom, peraí. Será que essa pessoa, ela é o centro das atenções? Será que essa pessoa, ela é a única pessoa que tem no mundo? E vamos lá para um ato religioso, a pessoa pensa, o diabo só está vendo ela. Ela é a única pessoa que está sendo apontada? Fabrício, meu amigo, quanto tempo eu não te vejo, querido? Seja bem-vindo. Sabe, olha lá, a pessoa que é vitimista, ela fala bem assim, a vida é difícil. Por isso, ela vai culpar a vida, ela vai culpar o sistema, ela vai culpar a política, ela vai culpar os líderes, ela vai culpar os pais, ela vai culpar o chefe, ela vai culpar todo mundo, menos ela mesma. Sabe por quê? Porque ela não sabe o que quer para a própria vida. Ela vive uma vida de deixa a vida me levar. Ou seja, a pessoa vitimista, ela não está preocupada em tomar a atitude de escrever a própria história. E quando você não toma essa atitude de escrever a sua própria história, você vai viver a história escrita por outras pessoas, para a sua vida. E então você vai se sentir como sendo a pessoa que, ai, tadinho de mim, porque todo mundo faz mal para mim, sendo que na verdade não é isso, é você que não toma atitude para transformar aquilo que está na sua vida. Ou seja, é difícil? Sim, é difícil para todo mundo, como é difícil para a pessoa que é protagonista. Já o protagonista, ele diz o seguinte, olha, não, peraí, de forma alguma. É difícil, mas eu vou conseguir, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu quero fazer, eu sei para onde eu vou. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui da minha própria esposa, a Érica. Há uns anos atrás, a Érica, ela era cobradora, né, ali de ônibus, ali, do coletivo. E ela queria ser motorista. E todo mundo falava que era muito difícil para ser motorista. Por quê? Primeiro você tinha que tirar a categoria D, né? A Érica já tinha A, B, mas precisava tirar a categoria D. Depois tinha que trabalhar de manhã e de tarde ir para a escolinha para fazer os treinos. Depois ela tinha que trabalhar de manhã e à tarde ficar um pouco na manobra para treinar, dirigir os ônibus dentro do pátio. Depois disso, ela ainda estava tirando alguns cursos que ela tinha que fazer no SET Senat, né, que, em relação a transporte de passageiros. Ou seja, ela primeiro teve que tirar a habilitação, depois de tirar a habilitação ela teve que fazer a escolinha, trabalhar um pouquinho na manutenção, depois de fazer a manutenção, na manobra, ela teve que fazer os cursos, ou seja, tinha dia que a Érica levantava de manhã, 3 horas da madrugada para ir trabalhar, e ela chegava em casa à noite. Por quê? Ia para a escolinha, da escolinha ia para o SET Senat, e era uma correria sinistra. E ela passou alguns meses fazendo isso. E muita gente falava assim, é difícil, não dá para mim não, para mim é complicado. Gente, o que ela fez? Ela foi em busca. O que aconteceu? Ela conseguiu o que ela queria. Passou todo esse processo, ela sabia para onde queria ir, protagonizou a própria história e conseguiu se tornar motorista. Quem conhece a minha esposa aí, conhece o Instagram dela,
né, sabe como é que ela tá até aqui na live, sabe como é que é a história dela. Ou seja, ela resolveu fazer. E outras pessoas, é difícil, Érica. Eu não sei como é que. Tinha gente que virava para ela e falava assim: eu não sei como é que você consegue fazer isso. Você acorda 3 da manhã, você dirige aquele ônibus naquele sol quente, depois você vai para a escolinha, depois você vai fazer curso. Então, a história é sua, meu filho. Ou você escreve a sua história, ou alguém vai escrever a sua história para você. O que acabou acontecendo aqui no estado do Espírito Santo? Veio a pandemia, tiraram os cobradores de ônibus. Tiraram. E acabou o cobrador de ônibus aqui. Aqui no estado não tem. Tem ônibus que tem rodado por causa de questões de sindicatos e tal, enfim, que eu não sei o que é. Mas alguns ônibus às vezes tem cobrador que nem é para cobrar passagem, só para estar ali para ajudar. Enfim, mandaram embora vários cobradores de ônibus. E a minha esposa, ela continua empregada. E aí algumas pessoas viraram para ela e falaram assim: não, você deu sorte, né, que você... Ô, palavrinha do capeta essa. Você deu sorte, né, que você virou motorista. Sorte? Peraí, sorte não. Eu decidi fazer isso. Eu decidi tomar a atitude e mudar a história da minha vida. Porque senão hoje eu também seria uma desempregada. Entende? Então, as pessoas que são vitimistas, elas tendem a olhar para as dificuldades da vida e desistir. E olhar para quem vence essas dificuldades e dizer que é sorte. A Érica é um exemplo disso. Marcelo mandou aqui: ou você está realizando o seu sonho, ou está trabalhando para realizar os sonhos dos outros. Exatamente. Ou seja, o protagonista, quando ele sabe para onde ele vai, ele trabalha pelos seus próprios sonhos. Cara, Marcelão, vou falar de você, Marcelão. Marcelão aqui, meu amigo, está aqui na live. O Marcelão, ele tinha um desejo, um sonho na vida dele, que era postergado e que ele realizou ano passado, que era correr uma maratona. Primeiro, durante o período do ano, eu lembro que Marcelo começou a fazer os treinos dele pequeno, e ele correu uma meia maratona, e ele estava fazendo os treinos dele de 10, 15 km, 20 km, ou seja, ele se preparou, correu uma meia maratona, e depois ele foi correr a São Silvestre, que foi uma maratona. Maratona é o que, Marcelo? 42 quilômetros e alguma coisa, não é isso? Uma maratona inteira. E ele realizou o sonho dele. Aí você vai falar: caraca, mas pô, o sonho dele era fazer isso. Tem outras pessoas que têm a vontade de fazer isso, mas coloca o obstáculo da dificuldade. Tem toda a condição para treinar, para ir fazer, e não faz. Mas fica olhando para o outro e fala: pô, mas deve ser fácil para o Marcelo fazer isso e tal. Ele deve ser um atleta de alto nível. Não, o Marcelo é uma pessoa comum, como eu, você. Mas ele falou que ele queria fazer, foi em busca e conseguiu. Então, se você é protagonista da sua história, você sabe onde você quer chegar. Você sabe o que você quer fazer e você vai em direção a isso. Você não deixa as pessoas apontar para você e falar bem assim: não vai dar certo, é difícil. O protagonista, quando ele sabe onde ele quer chegar, ele fala assim: é difícil, então é para mim, eu vou chegar lá. Ah, mas poucos chegam, então eu serei um dos poucos. Entende? Essa é a mentalidade de uma pessoa que é protagonista da sua própria história. Você não fica ali não, tadinho de mim, eu não vou conseguir. Não dá não, é difícil. Fulano consegue porque é fácil. Quem disse que é fácil? Sabe para onde é que você quer ir? Aponta só o seu nariz para o norte, na direção do que você quer, e vai. E isso é ser protagonista da sua história, tá bom? Outra pontuação aqui entre protagonista e vitimista. Chegou Flavinho, rapaz, meu grande amigo Flavinho, que é um faixa preta de jiu-jitsu. O cara negão é doido. Fala: meu irmão, seja bem-vindo. Vamos lá, protagonista e vitimista. O que protagonista, outra característica do protagonista: sabe que é responsável por suas escolhas, por isso não culpa os outros por seus erros. Já o vitimista não assume suas responsabilidades, por isso culpa os outros por seus erros. Ou seja, assumir a culpa dos seus próprios erros. Fala, Flavinho, eu também te amo, meu irmão. Gente, vocês têm que ver esse cara, ele é desse tamanho, assim, lutador, e se ele encontra você na rua, ele quer te agarrar, ele quer te beijar. É um cara meloso. Você olha pra cara dele, tem cara de mal, mas não é mal não. O cara é um doce de pessoa. Depois você dá uma olhadinha lá no Instagram dele. Abençoado aí, lutador de jiu-jitsu. Então, presta atenção. Quando a pessoa ela é protagonista,
Ela sabe o seguinte: as responsabilidades pelos meus atos são meus. Os atos que eu cometo, certos ou errados, são meus. Sou eu que fiz. Foi eu que escolhi tomar essa decisão. Sou eu que escolhi tomar essa decisão. Se eu acerto ou se eu erro, a culpa é minha, cara. A culpa não é sua. Isso o protagonista sabe dizer. Isso o protagonista sabe falar. Se eu errei, a culpa é minha, então quem tem que acertar sou eu, porque a história é minha. Agora o vitimista, ele já toma uma atitude totalmente diferente. Ele vira e fala bem assim: não, eu errei porque fulano de tal me atrapalhou. A culpa de eu não ter conseguido foi porque a minha esposa não me ajudou. A culpa por eu não ter conseguido foi porque o meu esposo não me ajudou. E isso é fazer o papel de vítima. Porque quando você é protagonista da sua história, quando você erra ou quando você não consegue alguma coisa, você sabe que você é o único culpado dos seus erros. A culpa não é do outro. E isso é uma coisa que a gente precisa aprender. É imensamente importante você entender isso. Bom dia, Maicon. Você precisa entender, se você erra, a culpa é sua. Isso é o papel do protagonista. Ele é entender, cara, quem tomou essa atitude fui eu. Eu não fui obrigado, não botaram a arma na minha cabeça, não falaram que se eu não fizesse eu iria morrer. A culpa é minha. Se eu fiz porque sabia. O que eu tenho que fazer? Buscar agora mecanismos, formas de modificar o que eu cometi com a minha própria ação, por minha própria vontade. Agora o vitimista, o que ele vai fazer? Ele vai botar a culpa no outro. Se eu fiz, foi por culpa de fulano de tal que estava comigo. Se eu fiz, foi porque fulano de tal falou tal coisa. Se eu fiz, foi porque ciclano falou não sei o quê. Cara, para com isso. Para com isso. O responsável por suas atitudes, por seus atos, é da sua própria pessoa. Aí um outro ponto que o protagonista faz, que o vitimista ele vai fazer diferente, ele é o seguinte: o protagonista, ele reconhece tanto os erros como os acertos na sua própria vida. Ele sabe, olha, se eu errei, a culpa é minha. Se eu acertei, o mérito também foi meu. Tem até um vídeo muito bacana, é meio comédia, mas é interessante, do Snoop Dogg. Ele falando: eu quero agradecer primeiramente a mim por ter lutado, por ter batalhado, por não ter desistido. Eu quero agradecer a mim pelo que eu fiz, por ter ido em busca. Cara, o protagonista, ele sabe que se ele conseguiu, foi porque ele quis ir. Porque por mais que a situação seja, as circunstâncias sejam boas, sejam fáceis de conseguir alguma coisa, se você não faz, não adianta, você não vai conseguir. E ele reconhece, quando erra, o erro foi meu, a culpa foi minha. Já o vitimista é totalmente diferente. Você, com certeza, você vai identificar alguém com essa característica agora. O vitimista, o que ele faz? Ele faz assim, ó: quando eu erro, a culpa é sua. Quando eu acerto, a responsabilidade é minha. Sabe? O vitimista, ele faz assim: se eu erro, a culpa é porque fulano de tal botou uma pedra no meu caminho, eu tropecei e caí. Isso é o que o vitimista faz. Ele aponta para os outros e fala bem assim: a culpa não é minha, a culpa é do outro. Agora quando eu acerto, fui eu que fiz. Você viu o que eu fiz? Você viu? Sabe? Só sabe apontar os próprios acertos. Isso o vitimista sabe fazer maravilhosamente. Apontar para os outros e culpar pelos seus erros, e apontar para si e dizer que o acerto foi porque ele teve competência. Então, esses tipos de atitudes vão fazer com que você entenda se você é vitimista ou se você é protagonista. O que você é na sua vida? Qual o papel que você tem feito, tem desempenhado na sua vida? De vitimista ou você tem sido protagonista? Outra coisa, outra característica do protagonista: ele toma decisões em relação à sua vida, mesmo sendo as mais difíceis. Já o vitimista, ele não consegue tomar as decisões e sempre deixa para o outro resolver, principalmente em situações cruciais da sua vida. Olha só, o protagonista, ele olha bem assim: tem uma situação difícil, quem tem que tomar essa decisão aí, quem tem que olhar para isso, sou eu. O vitimista, quando vem um problema difícil na mão dele, ele passa a bola. Ele deixa para o outro resolver. Ele, não, fulano de tal,
que você acha disso daqui? Toma uma decisão de acordo com o que o outro quer falar para ele. Sabe por quê? Porque ele não tem coragem de tomar atitude. Ele não tem coragem de agir em prol da própria vida. Então é melhor para ele colocar a responsabilidade no conselho de outra pessoa, no que outra pessoa vai falar. Porque aí sim, se der errado, ele pode dizer o seguinte: eu fiz porque fulano de tal me falou. Entende? Se você começar a perceber essas características entre vitimista e protagonista, você vai começar a entender que a principal característica do protagonista é tomar para si as responsabilidades da sua vida. Seja elas quando acerta, quando erra, tomar as ações necessárias sempre quando precisar. Já o vitimista, ele sempre tenta postergar para depois as decisões que tem que tomar e sempre culpa os outros por tudo aquilo que acontece em sua vida. Entende? Então, qual tem sido o seu papel em sua vida? Você tem sido protagonista da sua história? Você tem protagonizado a sua história? Ou você tem sido uma pessoa vitimista? Uma pessoa que acredita que tudo e todos são contra você? Que você é o ser mais perseguido desse mundo? Que tudo que acontece corrobora para o seu mal? Quem é você na história da sua vida? Entende? Talvez você não tenha alcançado tantas coisas na sua vida, não tenha chegado a um nível de produtividade classe A, porque você até hoje não tomou a atitude de ser protagonista da sua história. Talvez a sua vida até hoje não melhorou, você não conseguiu alcançar os seus objetivos, porque até hoje você só tem feito um papel de vítima na sua vida. Eu sou a vítima de tudo, e não tem tomado a atitude e a postura de ser o protagonista da sua história. Só que você tem o poder para mudar isso na sua vida. Você tem o poder para transformar essa situação. Se você até hoje tem sido uma pessoa que tem olhado para si e dito bem assim: ai, tadinho de mim, o sistema é contra mim, as pessoas são contra mim, todo mundo é contra mim, troca isso na sua vida. Muda isso na sua vida. Passa a ser o protagonista e dizer: eu sou responsável pelas minhas escolhas. Eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida. Então, a partir de agora, eu vou tomar as decisões que tem que ser tomadas na minha vida. Sabe? Eu trato disso na jornada da vida acima da média. Lá na jornada, eu trato isso com os meus alunos. Sobre você ser protagonista ou você ser vitimista da sua vida. As pessoas que são vitimistas geralmente vivem na média ou abaixo da média. O que é a média? A média é a mediocridade. Isso que significa a palavra média. Média significa viver na média, significa viver na mediocridade. Ou seja, no mesmo patamar que a maioria das pessoas vivem. E a maioria das pessoas vivem reclamando. A maioria das pessoas vivem se vitimizando. A maioria das pessoas vivem dizendo que não tem condições de tomar decisões para as próprias vidas. Entende? Teve uma vez eu vi uma reportagem e isso chamou muita atenção. Eu não me lembro se eu vi isso foi em um telejornal de nível nacional ou se foi local aqui no Espírito Santo. Tinha um jovem que ele não tinha internet em casa. Então, no caminho da escola, no caminho da casa dele, não sei, tinha uma loja que tinha uns tablets e celulares para vender e que ficavam logados na internet. O que esse jovem estava fazendo? Ele pegava o material que ele tinha que estudar, ele parava nessa loja e pedia para mexer ali, para pesquisar na internet. E ele estudava, ele ficava em pé, aí ficava em pé com a mochila, filmaram esse jovem fazendo isso, por isso que repercutiu. E ele estava ali, quando perguntaram o que ele estava fazendo, ele falou: estou estudando. Ele não tinha internet, não tinha celular, não tinha computador, não tinha tablet, não tinha nada para estudar. O que esse menino fez? Olha só, um menino, eu acho que ele tinha 12, 13 anos de idade. Ele falou: eu tenho que escrever minha história. Se eu ficar me vitimizando porque eu não tenho nada, porque o sistema é ruim, a vida é perversa contra mim, eu não vou conseguir. E o que ele fez? Parava ali para estudar. Ele poderia ser aquela criança que parasse ali para pensar: eu poderia ter um joguinho aqui agora para brincar, né? Deixa eu brincar com um joguinho aqui, moço. Não, mas ele pediu para parar para estudar. Acabou que ele ganhou um computador, colocaram internet na casa dele para ele poder estudar. Ou seja, ele preferiu não tomar a atitude de vítima na própria vida. Ele preferiu dizer o seguinte: eu vou ser o protagonista da minha história.
E muitas pessoas falam, mas eu não tenho acesso a conhecimento, é difícil. Mas não sai do celular vendo videozinhos engraçados, não sai do celular jogando, é o tempo todo jogando, e nunca usa essa ferramenta aqui para o seu próprio crescimento. Entendeu? E isso daí é um papel de uma pessoa protagonista. Eu vou usar isso daqui, essa ferramenta, para o meu crescimento. Porque eu não tenho acesso a certo tipo de conhecimento, mas através do meu celular e através da internet, com a internet, eu vou conseguir ter conhecimentos que eu não tenho até hoje. Então vai lá e busca esse conhecimento. Então essas atitudes vão te diferenciar. Se você vai ser uma pessoa na média, ou até mesmo abaixo da média, ou se você vai ser uma pessoa acima da média. Acima da média. E quando você começa a viver uma vida acima da média, você começa a se sentir uma pessoa que fala bem assim, cara, como eu não sabia disso? Uma coisa tão simples de aprender e eu não sabia fazer, eu não sabia como mudar isso na minha vida e agora eu aprendi como mudar. E você olha para outras pessoas e vê as pessoas bem assim, perdidas no vitimismo. Você fala, caraca, velho, eu consegui. Aí você começa a querer trazer outras pessoas. Sabe por quê? Porque quando você vive uma vida acima da média, você começa a enxergar a vida de forma diferente. Você começa a ser protagonista da sua história. Quando você começa a ser esse protagonista da sua história, e lembre, quando eu falo sobre viver uma vida acima da média, não estou falando de você ser rico, eu não estou falando de você ter muito dinheiro, eu estou falando de você ter uma vida acima da média, ou seja, acima do que a maioria das pessoas pensam, faz, agem, entende? É isso que eu estou falando para você. Então você começa a viver uma vida totalmente diferente quando você é protagonista da sua história. E não só isso, você começa a inspirar outras pessoas. Quando você é protagonista da sua história, você inspira outras pessoas a chegarem onde você está. E isso é muito bom. Quando eu fui muito vitimista da minha história, sabe? Por mais que eu buscasse o meu crescimento, por mais que eu buscasse algumas coisas em algumas áreas da minha vida, eu era muito vitimista. Eu culpava os outros, eu entendia que a culpa não era minha, a culpa era de fulano, era de ciclano, era de alguma coisa que tinha dado errado contra mim. E sendo que não era assim. A responsabilidade era minha. Quando eu tomei a atitude de mudar isso na minha história, na minha vida, e passar a ser o protagonista da minha história, muitas coisas mudaram. E eu comecei a enxergar a vida de uma outra maneira. Entende? Então, hoje, eu estou convidando você, seja protagonista da sua história. Não aceite o medíocre. Não aceita ser vítima ou se vitimizar com a sua história. Entenda, você é mais do que você pensa que pode ser. Você pode chegar muito além, mas só depende de você. Onde você quer chegar, o que você quer fazer, não aponte para os outros. Aponte para você e diga, o que eu posso fazer por mim? O que eu posso fazer para alcançar? Jorge, isso é egoísmo? Não. É egocentrismo? Também não. Isso é dizer, eu sou responsável por minhas escolhas, eu sou responsável por minha vida. Tome essa atitude para você. E se você quer aprender um pouco mais sobre ser protagonista da sua própria história, eu te convido a clicar no link aí na bio do meu Instagram aqui e você conhecer a jornada da vida acima da média, tá? Já tem dado bons resultados. Se você olhar aí nos destaques do meu Instagram, um destaque chamado depoimentos, você vai encontrar ali depoimentos de alunos que já têm sido transformado as suas vidas. E você também pode ter a sua vida transformada conhecendo a jornada da vida acima da média. Então, um ótimo dia para todos vocês. Deus abençoe vocês e sejam protagonista da sua própria história. Muito obrigado a todos que participaram dessa live e você que depois vai estar assistindo esse vídeo já gravado. Forte abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.